Saudações rubro-negras, nação! Prestem muita atenção no que eu vou falar aqui hoje, porque o que está acontecendo nos corredores da Gávea e nas salas fechadas do Ninho do Urubu é algo que mexe diretamente com o coração de cada um dos mais de 42 milhões de torcedores espalhados por esse mundo. Nós estamos vivendo um momento crucial da nossa história. O Flamengo de 2026 não é apenas um clube de futebol. O Flamengo é uma potência mundial, um colosso financeiro, um império bilionário que não deve absolutamente nada a nenhum gigante do futebol europeu. Nós temos a maior torcida do planeta. Nós temos uma arrecadação que faz os nossos rivais sul-americanos tremerem de inveja. Nós temos uma camisa que pesa toneladas. E exatamente por termos todo esse poder, exatamente por sermos esse gigante indomável, é que a paciência do torcedor rubro-negro chegou ao seu limite absoluto. Nós não aceitamos mais ser tratados como uma vitrine de luxo para o futebol da Europa. Nós não somos mais um balcão de negócios para que clubes do exterior venham aqui, abram a carteira, coloquem alguns milhões de euros na mesa e levem as nossas maiores joias como se estivessem fazendo compras em uma feira de fim de semana. A nação rubro-negra exige grandeza, exige ambição, exige que a nossa diretoria haja com o peso e a responsabilidade que a instituição Clube de Regatas do Flamengo demanda. Hoje, o nosso presidente é Luiz Eduardo Baptista, o BAP, um homem que assumiu o comando prometendo uma revolução de gestão, prometendo elevar o nível de profissionalismo do clube a um patamar nunca antes visto. Ao lado dele, temos o Fábio Palmer como vice-presidente de futebol e o José Botto como diretor técnico. Eles formam a cúpula que decide o destino do nosso amado Flamengo. Eles são os homens das planilhas, os homens dos números, os gestores que olham para o clube através das lentes do planejamento estratégico e financeiro. E não me levem a mal, nação. Nós sabemos que a responsabilidade fiscal é importante. Nós sabemos que o Flamengo só é o que é hoje porque as contas foram colocadas em dia. Mas o futebol não se joga em planilhas do Excel. O futebol se joga no gramado sagrado do Maracanã, com o sangue fervendo, com o suor escorrendo pelo rosto, com a paixão ardendo no peito de cada jogador que tem a honra e o privilégio de vestir o manto sagrado. E é exatamente aí que entra o nosso comandante, o nosso técnico Felipe Luiz. Felipe Luiz conhece cada milímetro do Ninho do Urubu. Ele sabe o peso da nossa camisa, ele entende a alma do torcedor flamenguista porque ele também foi torcedor, ele também foi jogador. Ele sangrou por essas cores. Felipe Luiz montou um esquema tático, uma filosofia de jogo que depende da intensidade, da garra, da entrega absoluta durante os 90 minutos. E para que o sistema de Felipe Luiz funcione, ele precisa de guerreiros no meio de campo. Ele precisa de jogadores que não tenham medo de colocar o pé na dividida, que corram por cada palmo de grama como se fosse o último prato de comida, que tenham o DNA rubro-negro correndo nas veias. E é neste ponto, meus amigos, que a bomba estoura. É neste momento que a preocupação toma conta da nação rubro-negra e tira o sono do nosso treinador. Porque as notícias que ecoam pelos bastidores, as informações que vazam das salas refrigeradas onde BAP, Fábio Palmer e José Botto se reúnem, são assustadoras. O Flamengo está considerando, de forma fria e calculista, a venda de um dos pilares do nosso time. O Flamengo já começa a desenhar nos bastidores a saída de um jogador que se tornou o coração do nosso meio de campo. Estamos falando de Everton Araújo. Sim, nação. O nosso Everton Araújo. O garoto que subiu da base, que comeu a bola, que mostrou que não sente o peso da camisa, que se transformou em um verdadeiro leão no meio de campo do Flamengo. Everton Araújo não é apenas um jogador comum. Ele é a representação do torcedor dentro de campo. Quando Everton Araújo dá um carrinho, é a nação inteira que está dando aquele carrinho. Quando Everton Araújo rouba uma bola no meio de campo e parte para o ataque com a cabeça erguida, é o grito de 40 milhões de gargantas que empurra o time para a frente. Ele é a engrenagem vital no esquema de Felipe Luiz. Ele é o oxigênio que permite que as nossas estrelas do ataque brilhem. E por quê? Em nome de todas as coisas sagradas do futebol,
A diretoria estaria sequer cogitando vender Everton Araújo? A resposta, meus amigos, é o que me causa mais revolta. A resposta é a maldita mentalidade de clube vendedor que parece nunca nos abandonar. A Copa do Mundo está batendo na porta. Os holofotes do planeta inteiro estarão voltados para o futebol internacional. O mercado europeu, como um tubarão sentindo o cheiro de sangue na água, já começa a circular, a sondar, a preparar as suas investidas. E a nossa diretoria, comandada por BAP, ao invés de bater no peito e dizer que o Flamengo não vende as suas peças fundamentais, parece estar apenas esperando a proposta certa chegar após a Copa do Mundo. Fala-se que a valorização de Everton Araújo será astronômica. Fala-se que os clubes da Premier League, com os seus cofres abarrotados de libras esterlinas, virão com força total para arrancar o nosso guerreiro do ninho do urubu. José Botto e Fábio Palmer, os arquitetos do futebol rubro-negro, já estariam mapeando o mercado, analisando números, preparando o terreno para essa possível negociação bilionária. Mas a pergunta que eu faço para você, torcedor rubro-negro, que gasta o seu suado dinheiro para pagar o ingresso, para comprar a camisa, para assinar os pacotes de transmissão. A pergunta que eu faço é: até quando? Até quando nós vamos aceitar que o Flamengo seja apenas uma passagem, um trampolim para o futebol europeu? Nós somos um clube que fatura bilhões. Nós não precisamos vender o Everton Araújo para fechar as contas. Nós não estamos com a corda no pescoço. O discurso de BAP sempre foi sobre gestão profissional, sobre colocar o Flamengo no topo da cadeia alimentar do futebol global. Mas que topo é esse onde nós entregamos os nossos melhores talentos na primeira oportunidade que os europeus balançam um cheque gordo na nossa cara? A gestão de BAP, de Fábio Palmer e de José Botto tem a obrigação moral e esportiva de blindar o nosso elenco. Se eles realmente querem ser lembrados como a diretoria que transformou o Flamengo no Real Madrid das Américas, eles precisam agir como o Real Madrid. O Real Madrid não vende os seus motores de meio de campo. O Real Madrid compra os motores de meio de campo dos outros. Pense no desespero de Filipe Luís. O homem trabalha dia e noite no ninho do urubu, estuda os adversários, ajusta a marcação, ensaia jogadas, cria um sistema onde Everton Araújo é a peça central da engrenagem. Everton Araújo é o jogador que faz a transição entre a defesa e o ataque com uma qualidade absurda. É o jogador que tem o bote certo, que não perde viagem, que tem um fôlego interminável. Tirar o Everton Araújo do Flamengo de Filipe Luís no meio da temporada, logo após uma Copa do Mundo, é o mesmo que tirar o motor de uma Ferrari em alta velocidade. É desmanchar um trabalho construído com sangue e suor. É virar para o treinador e dizer: se vira, monta outro esquema, acha outro jogador na base que faça a mesma coisa. Isso não existe. O futebol de alto rendimento não perdoa esse tipo de amadorismo disfarçado de negociação milionária. Nós olhamos para as equipes da Europa e vemos o quanto eles valorizam os seus jogadores da mesma posição. Eles pagam fortunas incalculáveis por volantes que não têm a metade da raça, da técnica e da inteligência tática do Everton Araújo. Everton Araújo joga de terno e, ao mesmo tempo, suja o calção de lama. Ele é a mistura perfeita do futebol clássico brasileiro com a intensidade do futebol moderno europeu. E é exatamente por isso que os europeus o querem. É exatamente por isso que os scouts, os olheiros dos grandes clubes da Inglaterra, da Espanha e da Itália, não tiram os olhos do Maracanã. Eles sabem o que Everton Araújo representa. Eles veem nele um diamante que já foi lapidado no fogo da pressão rubro-negra. Quem sobrevive ao julgamento da arquibancada do Maracanã lotado, cobrando resultados, cobrando raça, sobrevive em qualquer estádio do mundo. Everton Araújo não apenas sobreviveu, ele dominou. Ele conquistou o seu espaço, conquistou o respeito dos veteranos, conquistou a confiança cega de Filipe Luís e, acima de tudo, conquistou a idolatria de milhões de rubro-negros apaixonados. Se o BAP, o José Botto e o Fábio Palmer decidirem vender o Everton Araújo, a cobrança vai ser implacável, porque a nação rubro-negra não é burra. A nação entende de futebol. Se a desculpa for que a proposta financeira era irrecusável,
A resposta da torcida será muito simples. Nós somos bilionários. Nós recusamos o que nós quisermos. Nós não somos reféns do dinheiro europeu. Mas se ainda assim a ganância falar mais alto, se a planilha falar mais alto que a paixão, se a diretoria decidir assinar o papel e mandar o Everton Araújo para longe do nosso convívio, então eles que se preparem. Porque a exigência para a reposição não será menor do que a excelência absoluta. Não adianta vender o Everton Araújo por 30 milhões de euros e trazer uma promessa duvidosa do futebol sul-americano por 5 milhões. Não adianta vender o coração do nosso time e trazer um jogador em fim de carreira da Europa apenas para vender camisa. O torcedor do Flamengo quer rendimento esportivo. Nós queremos títulos. A taça não liga para o saldo bancário do clube. A taça quer ser erguida pelos campeões no final do campeonato. A diretoria do BAP prometeu um Flamengo de nível mundial. Prometeu contratações de elite, de nível Premier League, para colocar o clube no topo do mundo de uma vez por todas. Então, se o Everton Araújo sair, o substituto tem que ser de prateleira A, do futebol mundial. Tem que ser jogador incontestável, jogador de seleção principal, jogador que desembarque no Galeão com a torcida parando a cidade e chegue no Maracanã para vestir a camisa titular sem pestanejar. O Flamengo não tem mais espaço para apostas, não tem mais margem para erros de avaliação do departamento de scout do José Botto. Se o Everton Araújo for negociado após a Copa do Mundo, a pressão em cima dessa diretoria vai atingir níveis nucleares. O Maracanã vai se transformar em um caldeirão de cobranças. Porque o que nós queremos é manter os nossos ídolos. Nós queremos ver o Everton Araújo fazendo história com o manto sagrado, levantando taças, se tornando um ícone eterno da nossa rica e gloriosa história, e não mais um nome na lista de jovens promessas que fomos obrigados a ver brilhando na televisão nas manhãs de domingo pela Liga Inglesa. Nós acompanhamos a trajetória desse garoto. Nós sabemos o quanto ele lutou para chegar onde está. A base do Flamengo é um celeiro inesgotável de talentos. Mas nem todos conseguem fazer a transição para o profissional com a naturalidade e a maturidade que o Everton Araújo demonstrou. Ele não sentiu o peso da cobrança. Em um momento onde o time precisava desesperadamente de equilíbrio no meio-campo, onde os adversários passavam como queriam pela nossa intermediária, Everton Araújo assumiu a responsabilidade. Ele bateu no peito e disse: "Deixa comigo." E ele resolveu o problema. Ele deu a sustentação que os nossos zagueiros precisavam. Ele liberou os nossos meias de criação para pensarem no ataque. Ele se tornou a sombra impenetrável que aterroriza os meias adversários. É esse jogador, esse baluarte da nossa defesa e início da nossa construção de jogadas, que a diretoria cogita transformar em euros. Imaginem a cabeça do Filipe Luís nesse cenário. O treinador trabalha intensamente, constrói uma muralha defensiva, encontra o ponto de equilíbrio de uma equipe estrelada, faz o time jogar o futebol que o torcedor exige, para frente, agressivo, dominador, e de repente, ele se vê ameaçado por rumores de venda do seu principal destruidor de jogadas. Filipe Luís sabe que no futebol brasileiro, o calendário é um moedor de carne. Você não pode perder uma peça fundamental e esperar que a máquina continue funcionando da mesma forma imediatamente. A reposição leva tempo, exige adaptação, exige entrosamento. E o Flamengo não tem tempo. O Flamengo entra em todas as competições com a obrigação de ser campeão. Não ser campeão, no Flamengo de hoje, é um fracasso retumbante. E vender o Everton Araújo no meio de um projeto esportivo visando os principais títulos do continente é, no mínimo, um risco desnecessário para um clube que transborda dinheiro. Nação rubro-negra, nós precisamos fazer a nossa voz ser ouvida. Nós não podemos ficar calados enquanto o futuro do nosso meio-campo é discutido como uma mera commodity em mesas de negociação. Nós temos que mandar um recado claro, sonoro e inequívoco para o presidente BAP, para o senhor Fábio Palmer e para o senhor José Botto. O Flamengo não é balcão de negócios. Everton Araújo é do Flamengo, é da nação.
E o seu lugar é no Maracanã lotado, roubando bola, inflamando a torcida e comandando o nosso time rumo a mais vitórias e conquistas. Nós exigimos respeito à nossa história, respeito ao projeto do Filipe Luís e, acima de tudo, ambição desportiva. Se o objetivo é ser o maior do mundo, os maiores do mundo não vendem os seus pilares. Os maiores do mundo constroem impérios ao redor deles. E o nosso império, o Império Rubro-Negro, precisa de Everton Araújo para se manter inabalável. O que vai acontecer após essa Copa do Mundo é um divisor de águas. Será a prova definitiva das reais intenções dessa diretoria. Eles vão ceder à pressão dos milhões de euros e sacrificar a nossa estabilidade técnica. Ou vão se portar como verdadeiros líderes do maior clube das Américas, blindando o jogador, valorizando-o ainda mais e fechando as portas do ninho do urubu para os abutres europeus? A nação está atenta. Cada movimento de José Boto e Fábio Palmer no mercado está sendo vigiado. O torcedor do Flamengo não dorme, não descansa e não vai aceitar passivamente o desmanche do time do Filipe Luís. A nação rubro-negra exige que o Everton Araújo fique, que ele renove, que ele continue sendo o coração que bate forte no meio de campo do Mengão. E você, torcedor rubro-negro, qual é a sua opinião sobre essa situação absurda? Você acha que a diretoria do BAP está certa em cogitar a venda do Everton Araújo para fazer ainda mais caixa, mesmo o clube sendo bilionário? Ou você concorda comigo que um clube do tamanho e da riqueza do Flamengo tem que segurar os seus melhores jogadores a qualquer custo e dar ao Filipe Luís as ferramentas para dominar o futebol mundial? Deixe a sua revolta, deixe a sua paixão nos comentários. O Flamengo somos nós. A voz da nação é a única força capaz de parar qualquer negociação que vá contra os interesses do nosso Mengão. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho para não perder nenhum detalhe dessa novela que promete agitar os bastidores da Gávea. Vamos juntos lutar pelo nosso Flamengo. Aqui não tem espaço para covardia. Aqui é Flamengo até a morte. Saudações rubro-negras.